a textura é composta por eles, né? E para explicar, então, a relação da textura com o potencial produtivo. Essa questão é bastante parecida com a questão, se eu não me engano, a 3 aqui. Só que a primeira questão não fala somente de quantidade. Ela fala sobre, a primeira questão vai falar sobre o potencial produtivo. Então, basicamente, era vocês falarem a respeito das principais características da areia, do silt e da argila e como a textura influencia no potencial produtivo. Dizer que a argila, por possuir cargas, ela consegue, então, uma maior integração e uma maior CTC em solos com maiores características de argila do que uma textura arenosa. Então, ela, por ter argila e ter essa carga, ter essa capacidade de troca com o meio, por conta da sua textura e da sua reação dessa partícula da argila, o potencial produtivo tende a ser maior. Porém, todos os solos podem ter um elevado potencial produtivo desde que bem manejados. Mas a relação da produtividade e textura está relacionada a essas cargas em que a fração argila possui diferente da areia. O silt possui menos, mas a areia não tem carga, tá? Então, aproveitando, era para falar isso na primeira questão, mas aproveitando e respondendo a questão número 3, que está falando que, de acordo com a textura, porque os solos arenosos podem receber menores doses de insumos do que solos argilosos. Na verdade, porque os solos arenosos devem receber menores doses, tá? Não podem. Não é se pode, tá errado esse verbo aqui. Por que eles devem receber menores doses do que os solos argilosos? E qual é essa relação com a capacidade produtiva? Na verdade, está relacionado com a questão número 1, como eu falei para vocês. Só que aqui a questão é, se a areia não possui a carga para retenção no solo, por exemplo, se for de um adubo ou se for até mesmo de algum defensivo agrícola, qual a relação que a gente vai ter, então? A gente tem que, por não possuir cargas, a areia vai ter maiores perdas. Então, há necessidade de se parcelar tanto a parte dos insumos, né, como um fertilizante, quanto se a gente for fazer, por exemplo, uma aplicação de um herbicida via solo. Para solos arenosos ou solos mais sem carga, a gente tem que parcelar ou de jogar menores doses, por problemas de contaminar o ambiente. Isso está relacionado à capacidade produtiva, como a gente falou na questão número 1. Tá? Então, existia esse questionamento da parte. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu queria alcançar, porque a parte de física de solo, a gente tem muitas coisas importantes e interessantes. Quando a gente fala da densidade, é um atributo muito uma variável, um atributo muito importante para determinar parte de compactação, certo? Quando a gente fala da macro e microporosidade, a gente está falando da parte em que o solo tende a desenvolver a parte de raízes e também retenção de água. Quando a gente fala da textura, a gente está falando do manejo também desse solo. Lembrando que a parte dessa formação da física de solo, a gente não altera. Né? Questões químicas a gente consegue a partir de um manejo, mas a física não. Não tem como nós transformarmos um solo argiloso em um solo arenoso. Né? O que ocorre muito e as pessoas confundem é a erosão. Por exemplo, em canavial é muito comum a gente ver, depois de um certo período de exploração na cana, a gente observar que o solo começa a ficar com uma coloração mais clara. O que seria isso? Seria o processo inicial de uma erosão, porque como a partícula da argila é menor, quando a gente tem a chuva e ela vai diluir na água, né, a água carrega a argila para locais mais longes, né, e se deposita, por exemplo, em nascentes ou em rios. E aí fica qual o resíduo lá? Fica a areia, né? A areia e o silt. Então você acaba tendo um solo mais claro, mais esbranquiçado. Por isso, não é que ele se tornou arenoso, é porque ele sofreu um processo erosivo em que foi carregado para longe
a parte da argila, né? Então, não tem como a gente transformar o solo arenoso em um solo argiloso. Aí na questão 2, eu falei que de acordo com as... Oi? Na 3, eu falei também sobre questão do poder tampão do solo, né, relacionada à calagem daí. Também se encaixa na pergunta? Então, o que é o... Vamos lá, a parte da química de solo, né? O que é o poder tampão? O poder tampão é aquele poder que o solo tem de preservar o pH, né? Então, ele preservando o pH, ele consegue, digamos assim, alterar, ele não altera tão facilmente. No caso do poder tampão, está relacionado também. Lembra que a gente viu isso? Que está relacionado com a textura? Ok, perfeito, pode colocar sim, muito bem observada essa questão. Também está relacionado a esse poder tampão. E também o poder tampão com uma textura de solo está relacionado a essa capacidade produtiva por conta da maior estabilidade desse solo em relação às cargas. Quando a gente tem um V%, também está relacionado à capacidade produtiva, e pela textura, o que é o V%? É saturação de bases, né? Então, a saturação de bases que eu tenho na CTC. A CTC só é possível altas cargas em solos mais argilosos, que tem a ver com a textura. Então, exatamente é o ponto que eu quero de vocês. Eu quero que vocês explorem além do óbvio. Então, muito bem colocada. Uma resposta mais completa ainda, que busca esses conceitos, né, de outras disciplinas. Assim como falar a respeito, eu cheguei um colega de vocês compartilhou no grupo a prova de mecanização florestal. E eu ouvi que tinha uma questão que o professor Fred abordou muito bem, falando sobre a umidade, né, do trabalho de entrar com uma máquina em determinada umidade no solo, se isso interfere ou não na compactação. E a gente sabe que se está extremamente úmido o solo, é muito prejudicial, né, para essa força. Então, a gente trazer essas coisas de outras disciplinas, de outras matérias, né, falar a compactação do solo. Então, quando eu entrar com uma parte de mecanização, a textura vai influenciar. Por exemplo, se eu tenho um solo muito argiloso e eu tenho uma chuva, na hora que eu entrar com uma mecanização, claro que também às vezes não dá, mas tem muito produtor que põe a máquina mesmo em situações que não são adequadas. O solo argiloso, vamos pensar na argila. Se a gente molha a argila e molda, quando ela seca, ela vira vaso, ela fica dura. Então, um solo com mais argila e uma umidade excessiva, na hora que a gente entra com uma máquina e faz aquela pressão, você compacta o solo, porque quando ele secar, ele vai secar daquele jeito, né? Então, muito bom, muito boa a resposta, se enquadra sim, parabéns pela sua observação, né? E sobre a questão número 2, que eu falei, né, que era para vocês pegarem uma ideia a respeito de todas as aulas que nós tínhamos visto e elaborar um plano ao longo de 3 anos que apresentou esse sinal de compactação na área, né? Então, uma área de produção, por exemplo, vocês resolveram arrendar uma pastagem para grãos ou vai ser uma floresta, né? Então, apresentou ao longo desses 3 anos sinais de compactação. Aí eu pedi para apresentar os conceitos a respeito de compactação, como que causa a compactação e quais são os sinais de compactação. Então, sobre os conceitos, quais são as principais causas da compactação? Basicamente, falta de vegetação. Então, você tendo um solo exposto, você deixa aquelas partículas de solo expostas à ação da água, que é o maior agente que tem de erosão e de compactação. Trabalho com máquinas pesadas em umidades não adequadas no solo, e operações de solo também, por exemplo, como a calagem, a aração e a gradagem também são problemas com relação à compactação. E o que é a compactação? É você eliminar ao longo do tempo, principalmente os macroporos do solo. Você diminuir os macroporos a partir desse excesso de força e energia do solo,
seja por uma ação da chuva em solos descobertos, seja com a entrada de maquinários pesados em alta intensidade, em umidade. Oi. Pode falar. O Gustavo causou. Então, alguma desses conceitos, né? O que é a compactação? É quando você limita o solo à sua produção a partir da eliminação principalmente dos macroporos, são os poros aerados, que apresentam características de porcentagem de ar neles, e isso diminui a produção, porque um solo compactado diminui o desenvolvimento radicular de algumas espécies, principalmente no estágio inicial. As causas são basicamente essas, claro que existem outras aí, né? A gente pode estar falando de monocultura, pode estar falando também de utilizar as mesmas culturas na área e esgotar aquele solo de forma física falando, a erosão, né, também. E os sinais, baixa produtividade ao longo do tempo. Então, o primeiro ano vocês poderiam relatar que inicialmente não teve observação, não se observou diretamente, começou a se ter áreas em que tinha menores produções, foi se avaliando e viu que acumulava água durante a chuva. Era para vocês descreverem uma situação ao longo de 3 anos, mas da criatividade de cada um. E lembrando que isso é muito importante na área de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando e forem chamados como engenheiros agrônomos ou engenheiros florestais em uma área, vocês precisarão entender o que está acontecendo na área. Então, é muito importante conhecer bem, saber o histórico da área, o que aconteceu nos últimos anos, quais são as operações que se faz, entrar na área e ver como a cultura se comporta. Às vezes pode ter ali uma reboleira, pode ter o solo, você faz uma análise química e física dele. Então a gente tem que ter esse tino investigativo. A gente é como se fosse médico, só que a gente é médico de um vegetal que não fala pra gente o que está sentindo. Ele pode até estar produzindo menos, mas a gente tem que descobrir por quê. Será que a primeira coisa que a gente faz quando a gente está no campo, porque a gente não vai lá para... Raramente vocês serão chamados para falar assim, não, eu vou contratar um engenheiro agrônomo, por exemplo, para ele vir aqui e me fazer uma trincheira e fazer aí a separação dos horizontes e me mostrar. Não. O que pode acontecer é fazer essa trincheira para observar o quê, pessoal? O desenvolvimento radicular, isso é muito comum. Então, quando vocês são chamados, muitas vezes é para resolver problemas. Ninguém vai chamar um agrônomo ou um engenheiro florestal porque está tudo lindo, porque eles querem dar os parabéns para a nossa profissão. Não vai, eles vão chamar porque estão com problema. E quando chama a gente tem que, a primeira coisa, eu estou vendo que uma parte ali não está produzindo, eu não tem nada, tá, arrancar uma planta para ver como está a raiz. Se essa raiz estiver grossa ou tiver com ausência de algum desenvolvimento radicular e não for patógeno, ou não for, por exemplo, excesso de alumínio, que também daria toxicidade na parte superior, muitas vezes pode ser um solo compactado. Porque o solo compactado, qual que é o sintoma dele? O sintoma muitas vezes está relacionado à falta da nutrição da planta, porque a planta não absorve água, mau desenvolvimento, ela não absorve, ela não consegue absorver, porque ela não consegue desenvolver a raiz. Então, os sintomas, às vezes, são indiretos, assim, ela está com deficiência de nitrogênio. Claro, ela não está absorvendo nada, não é o solo que está deficiente de nutriente, é a planta que não tem condições, por conta de uma questão física, né? Então, é muito importante conhecer e entender que nem sempre os problemas da lavoura são apenas a parte fitossanitária ou nutricional. Muitas vezes está relacionado aí a limitações físicas desse solo. Então, a gente tem que aprender a olhar um pouco fora do óbvio, né? Eu costumo dizer que quando acontecem coisas em um lugar, a gente tem que olhar em volta desse lugar também, porque às vezes o que está acontecendo é em volta, né?
Não é às vezes naquele lugar, mas é em volta daquele lugar. Às vezes pode ser um problema de praga, pode ser um problema de doença, pode ser compactação, pode ser nematóide. Tem várias causas aí para um mau desenvolvimento radicular, né? Inclusive toxicidade por alumínio. Pessoal, a quarta questão era uma questão muito simples, né? A questãozinha que a gente fez, vocês fizeram até, né? O experimento lá da garrafinha com água e o solo. Então, a parte do solo inteira deu 8 centímetros e 1,8 é aquilo lá o que, pessoal? A argila que foi dispersa, lembra? Que a gente pôs o sal e dispersou a argila. Claro que isso aqui é só uma estimativa, né? Lembrando que nós vamos fazer na semana que vem no laboratório essa avaliação de granulometria mesmo. Então, como que se faz essa conta? Essa conta é assim, eu tenho que 1,8 centímetros é argila e eu tenho 8 centímetros no total. Então, aqui é uma regra de 3, certo? Então, uma regra de 3 e... Obviamente que as classificações, elas são de acordo com números, né? Eu já vou explicar isso. Então tá. Então como que é feita a conta aqui que vocês fizeram? É uma regra de 3 básica, certo? Então, se eu tenho 8%, 8 centímetros é 100%, 1,8 vai ser quantos por cento? Né? Então, fazendo a conta, eu vou fazer no meu celular aqui. Né? Então, é uma dá conta 23, dá 22,5, arredondando dá 23. 23, tá bom, isso. Beleza. Então, aí 23 eu pergunto para vocês, respondam aí ao vivo para mim. Se deu 23% de argila, ele é uma textura média ou uma textura argilosa? Média, muito bem. Por quê? Porque de 15 a 35 é média, tá? Então a gente tem esses valores. É um exercício muito simples, não é? Mas já dá para fazer na área. Você não vai mandar para o laboratório, porque não precisa ficar de um dia para o outro, aquele experimento que eu fiz com vocês. Em 2 horas já decanta. Então é muito interessante. E é uma ferramenta, viu? Para vocês todos aí, vocês fizerem isso num dia que vocês estão dando uma consultoria, vocês conseguem conquistar qualquer produtor aí com essas artimanhas simples que a gente aprende, viu? E não é artimanha, né? É uma ferramenta. Bom, a quinta questão. Eu pedi para vocês assinalarem a alternativa correta, né? Então vamos ler todas elas. Microporosidade está relacionada à água por capilaridade. B. Porosidade total é a soma dos macroporos com a resistência do solo à penetração. Claro que não, né? A porosidade total é a soma da macroporosidade com a microporosidade. Letra C. Macroporosidade está relacionada com a água por capilaridade do solo. Está errado. Resistência do solo à penetração é a medida a partir da utilização da mesa de tensão. Não. A gente usa o penetrômetro ou o penetrógrafo para fazer. Tá? Para determinar a porosidade do solo, é necessário que a amostra seja deformada para manter as características originais. A amostra para manter as características originais é a indeformada. Então, a letra correta é a A, tá? Que, de fato, a microporosidade está relacionada com a água por capilaridade. A macroporosidade, aqui na letra C, está relacionada com o quê? Com o ar. Com a parte do ar, gasosa do solo, tá? Tanto é que é a macroporosidade que a gente vai perdendo conforme o solo vai sendo compactado. E por fim, né, eu até errei aqui, esse silt de 90%, era para vocês encontrarem a partir desse triângulo, que é o triângulo utilizado para textura. Então, vocês precisavam fazer a intersecção dos pontos. Ó, areia... né? Será que eu consigo fazer um desenho? Consigo, né? Mas aí tá muito grosso aqui. Vamos ver se esse aqui é mais fino. Eu não sei. Vamos ver. Ó, aí ele tá falando então da argila, areia 60, areia aqui 60,
Ai, não consegui. Pera aí, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Ó, 60. Ai, não vai dar. Pera aí. Pronto. Então, a gente tem 60 da areia, 10 da argila, 10 com 60, tá aqui, ó. E 30% do silt. Ó o silt aqui. 30, 10, 60. Então, 30, vamos descer 30, 10, 60. Então, ele é franco arenoso, tá? Bem simples mesmo, só para vocês pegarem a ideia. E espero que todos tenham se familiarizado, porque esse triângulo é bem famoso, né? Quando vem os resultados do laboratório, é por ele que a gente interpreta. Então, pessoal, só deixa eu conferir aqui no meu calendário com vocês se a gente tem aula agora segunda-feira. Deixa eu ver. Ah, segunda é feriado, né? Ufa. Vamos ver que dia que a gente vai ter nossa aula prática. Se é essa semana ou se é na semana que vem. Na semana que vem, dia 17, a gente tem aula. No sábado. Então, a gente teria aula essa semana? Não tem. Não teria. Ó, no sábado a gente deve fazer aula prática. Já que a gente tem aula prática de sábado e é durante o dia... No sábado. Tá marcado? Gente, vocês têm um calendário de aula prática? Não tem não, professor. Não tem? Vocês não? Porque acho que o Ediar mandou e eu não sei. Pode mandar sim. Mas aonde tá, hein? Eu acho que no grupo de agronomia mesmo, que tá todo mundo. Né? Então, porque eu queria confirmar, porque se for de sábado, a gente vai pra campo. A gente deixa para fazer o laboratório outro dia ou na próxima aula. Porque aí eu queria ir para campo, pessoal, para a gente fazer a demonstração de como que tira o anel. Esse anel dessa análise indeformada, a gente tem uma sonda legal na FAIT. E também mostrar para vocês o penetrômetro. Como que faz a avaliação do penetrômetro no solo. Então a gente podia fazer isso no sábado que vem. Se é que vai ter a aula, acho que vai ter, né? Precisa ver só o calendário. Agora eu estou incapacitado de olhar o calendário, porque eu estou gravando aqui, mas depois eu posso retornar com o calendário correto. Ah, eu achei aqui. Achei, peraí, deixa eu abrir para vocês. Eu vou mandar no grupo, tá? Eu achei aqui, ó. Só pra gente ver que dia que é a nossa aula, porque aí eu já programo certinho essa coleta. A gente pode ir lá pra fazenda e escolher pontos diferenciados, tanto na mata quanto na área agrícola, para ver a diferença. Porque a gente vê a diferença, sentiu.